Até aqui temos trabalhado com variáveis simples. São aquelas variáveis que aceitam apenas um valor de cada vez. Se tivéssemos necessidade, por exemplo, de criar uma pequena lista com nomes de pessoas e essa lista tivesse apenas 3 pessoas, utilizando apenas o conceito de variável simples, o que é que vos passa pela cabeça fazer? Algo muito simples, do género N1, N2 e N3. Okay? São 3 variáveis do tipo caractere. Estas variáveis, na realidade, vão ser o nome das pessoas, tá? Em que N significa nome. O que eu teria que fazer seria qualquer coisa, como perguntar ao utilizador, pedir para ele escrever o nome da primeira pessoa. Sim, nome da primeira pessoa. Tá? Isto é uma pergunta. O nome da primeira pessoa. Tá? A fazer assim. Pronto, o nome da primeira pessoa. Okay. Vou tirar daqui. O nome da primeira pessoa. E, a seguir, guardava, não é? Leia o N1. Vamos correr o nosso algoritmo. Rodar o algoritmo e cá está o nome da primeira pessoa. E eu escreveria aqui então Manuel. Notem que na variável N1 do tipo caractere ficou guardado o nome Manuel. Mas como eu tinha dito inicialmente, por 3 pessoas, nós vamos fazer aqui um copy-paste e vamos dizer o nome da segunda pessoa e o nome da terceira pessoa, nunca me esquecendo de alterar agora aqui as variáveis N1, N2 e N3. Notem desde já que para 3 pessoas eu tenho 3 variáveis, utilizando esta técnica. Vamos rodar, outra vez, Manuel, Pedro e Rui. Portanto, notem que as variáveis foram preenchidas com os valores. Se em vez de 3 pessoas eu tivesse 50 pessoas, será que não há outra solução? E vocês conhecem certamente, e vamos já dizer que sim, que há algo que se chama vetor. Vetor, ou mais conhecido por listas, mas na realidade são vetores. O que eu precisava de fazer era alterar de forma a que esta variável que está aqui, ou cada uma destas 3 variáveis que são simples, passassem a ser variáveis compostas. Então, eu criaria uma variável n, okay, n, identifico-a como ela sendo um vetor, e agora vou abrir as chavetas dos vetores e vou dizer o tipo de dados que vai ficar guardado dentro deste vetor. Neste caso, são caracteres. E agora só tenho que dizer quantas posições é que vai ter o meu vetor. Portanto, se eu tiver a pedir apenas, neste exemplo, o nome de 3 pessoas, eu escrevo então vetor de 1 até 3 de caractere. Quer dizer que esta linha que está aqui deixa de fazer sentido e eu vou transformar as minhas 3 variáveis simples numa variável composta que desta vez tem apenas a letra n. Assim sendo, o que eu agora preciso de fazer é, na mesma, perguntar o nome da primeira pessoa e, quando faço a pergunta, qual é o nome da primeira pessoa, eu tenho que guardar um nome. Então eu vou fazer aqui o meu leia nome. Okay. Se estou a escrever aqui um leia nome, estou a utilizar uma variável que ainda não criei e eu vou criá-la. Nome do tipo caractere, porque o nome de uma pessoa vai ser do tipo caractere. Assim, eu diria, escreva o nome da primeira pessoa, lia o nome. Já não vou utilizar estes N1 que estão aqui. Portanto, eu vou remover. Então, em teoria, o que eu iria fazer era trocar aqui o N1 por o nome. Tal e qual como está aqui. E testo o meu programa. O nome da primeira pessoa eu vou pôr aqui Manuel. Agora vou pôr o nome do Rui. E o que é que vai acontecer? Notem que Manuel foi substituído por Rui. E não está a acontecer o que eu pretendia, que era colocar o nome que acabou de ser escrito na respectiva posição. Por isso, eu vou ter que, depois de ler o nome da pessoa, e aqui na linha 17, eu vou atribuir o nome, portanto este nome que foi lido, vou colocá-lo, portanto vou usar aqui a setinha, tá? Eu vou colocar o nome, leio assim, no meu vetor n, aqui, e assim representa-se um vetor, tá? Eu vou colocar o nome dentro do meu vetor n, só que agora tenho que identificar qual é a posição onde eu quero fazer isto. E como eu quero a primeira pessoa, eu coloco aqui um 1, então estou a dizer, ou seja, no vetor n, na posição 1, eu vou escrever o nome da primeira pessoa.
Assim, copio aqui esta linha, o nome, e coloco por baixo. Ctrl V, aqui também, vou apagar aqui, e aqui faço o mesmo. Ctrl V. Tá? Se agora rodar o algoritmo, eu vou escrever aqui Manuel, e agora notem que o nome Manuel foi colocado na primeira posição. E agora vou escrever Rui, e o que sucedeu? Rui substituiu Manuel na primeira posição. Isto porquê? Porque eu estou a dizer ao meu algoritmo que é na posição 1 que ele vai colocar o nome. Como é evidente, vou ter que acertar as posições em função do nome, neste caso aqui a terceira e a terceira posição. Vamos então rodar o algoritmo, escrever Manuel, vamos escrever aqui Rui, vamos escrever Pedro, e eu tenho Manuel, Rui e Pedro, portanto as minhas variáveis, todas dentro da minha variável principal, ou do meu vetor, em cada uma das posições correspondentes. Mas, se vocês notarem, há aqui um padrão neste algoritmo. Há uma repetição por cada vez que eu digo para escrever e ler. Portanto, se há uma repetição, eu consigo automatizar este código e criar aqui uma rotina que, de forma automática, escreva este texto que está aqui. Vocês já conhecem, já trabalhamos, já vimos isso antes. Na realidade, o que eu quero fazer aqui é um controle. Eu quero dizer para i de 1 até 3, que são os meus 3 nomes de pessoas, que faça o que está aqui, cumpra estas instruções e no fim paro, ok? Vamos então rodar o algoritmo. Temos aqui um problema, para i de 1 até 3 faça. Ele está aqui a dizer que eu estou a utilizar uma variável que não existe. É sempre assim. Vamos então criar uma variável do tipo inteiro para podermos então rodar o nosso algoritmo. Cá está, Manuel. Entrou o nome ali, Manuel. Só que ele está-me a dizer através da primeira pessoa, não é? Eu quero a segunda pessoa. Manuel, Pedro e Rui. Pronto. Se eu ignorar aqui o texto da interface, eu também notem que continuou a escrever na primeira posição. Porquê? Porque eu deveria ter colocado aqui o i, não é? A posição, para ele ir colocando a posição 1, 2 e 3, e eu esqueci-me de fazer isso, e agora sim, já corrigi, e agora vou fazer de novo. Manuel, Pedro e Rui. Então agora notem que o meu vetor ficou preenchido com as posições corretas, Manuel, Pedro e Rui, para cada uma das posições, os nomes correspondentes. Certo? Há apenas ainda aqui um problema que tem a ver com a interface. Está sempre a dizer nome da primeira pessoa. Então, poderíamos fazer aqui uma brincadeira, que seria dar-lhe aqui um bocadinho de código, nome da, vírgula, e, que é variável, e depois, entre aspas, nós fazíamos assim, primeira pessoa. E agora vamos rodar o algoritmo. Nome da primeira pessoa, Manuel. Nome da segunda pessoa, Pedro, para não ser sempre a mesma sequência. E depois Rui. Então notem que nós acabamos de escrever, preencher este vetor, que tinha 3 posições, com 3 nomes. Manuel, Pedro e Rui. Em relação aqui ao vetor, outra coisa importante é que, apesar de eu ter dito que queria 3 posições, não havia nenhum problema se eu dissesse que queria 5 posições. Ou seja, eu não tenho que preencher o vetor de forma total. Notem que eu tenho aqui 5 posições, mas se eu fizer Rui, Pedro e Luís, portanto apenas 3 posições são preenchidas e as outras não são, não há nenhum problema. Quer dizer que se eu apenas usasse 2 posições, assim, e agora mandasse rodar o algoritmo, ao escrever Manuel, Rui, quando eu tentasse escrever o Pedro, ele não tem onde o guardar, então aparece-me aqui uma mensagem de erro. E assim conseguimos trabalhar com variáveis compostas. Neste caso são variáveis que simplificam a nossa vida, a vida do programador,